na tua presença. Senhor, te pedimos perdão, Pai, por toda a idolatria que é feita num dia como hoje, Senhor. Por todos aqueles que se prostram diante de uma imagem, Pai. Pai, assim como um dia o Senhor teve misericórdia de nós, tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Porque sabemos, e o teu evangelho, a tua palavra diz que os idólatras não entram no teu reino, Senhor. Por isso, Pai, que os olhos se abram, as escamas caiam por terra. E que o nosso entendimento seja aberto, porque a tua palavra diz que nos últimos dias o príncipe deste século, Satanás, cegaria o entendimento das pessoas. Mas aquele que é cheio do teu Espírito em Cristo Jesus tem os seus olhos abertos. Por isso, Pai, nos ajuda, Senhor, a rompermos e vivermos tudo o que o Senhor tem para nós nessa terra. Da mesma forma, Pai, eu te apresento a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. E que essa palavra venha falar poderosamente conosco e venha transformar as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 8, rapidamente. Semana passada nós falamos que Jesus Cristo é a fonte de todo o poder, não é isso? E essa fonte de todo o poder derrama esse poder em nós através do seu Santo Espírito, ok? E Atos 1, verso 8, Jesus diz assim, Atos 1, 8, vocês receberão poder, receberão o que, irmãos? Quando o Espírito Santo descer, baixar, irmãos, no grego é baixar, sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Amém? Agora, esse poder de Deus, dado a nós através de Cristo pelo Espírito Santo, veio essa promessa. Em Atos 2, a partir do verso 1, essa promessa se cumpre, que é o derramar do Espírito Santo. Amém? Onde os dons começaram a fluir. Quando nós falamos do poder de Deus, dado a nós através do Espírito Santo, normalmente o que vem em nosso coração são os dons de poder, sim ou não? Cura, profecia, milagre, autoridade para expulsar demônios, enfim. Normalmente o que vem ao nosso coração é isso. E não é errado esse pensamento, porque é bíblico, ok? É bíblico. O derramar do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus através dos dons, é bíblico. Nós não somos presbiterianos, nem batista tradicional, ou seja, não somos cessacionistas, nós cremos que os dons continuam, amém? E olha, irmãos, eu estou numa campanha, descalvinizar as Assembleias de Deus e as igrejas pentecostais, porque eu nunca vi tanto calvinista pregando dentro de igreja pentecostal. E os pentecostais estão ficando frios, porque eles batem, eles chamam você e eu de doente. Vocês são doentes, vocês são retardados, essa é a palavra, porque dons não existem, esse negócio de falar em línguas é coisa da sua cabeça. Então, abre os teus olhos, eles falam muito bonitos, são muito bons na teoria, mas manda eles orar e expulsar um demônio, para você ver que eles correm, mas correm léguas. E não é errado você pensar assim, porque é bíblico. Agora, existe um outro aspecto muito valioso para nós, e nós temos que ter conhecimento sobre isso, de sermos cheios do Espírito Santo. Existe uma outra vertente que vem junto com os dons, e nós precisamos conhecer, porque às vezes nós ficamos só nessa ideia do poder para expulsar demônio, do poder para curar os enfermos. Mas tem um outro ponto muito crucial, irmãos. Entenda, os dons não são para meu benefício próprio. Os dons é para benefício da igreja. Então, quando Deus me usa num dom, esse dom não é garantia que eu estou imune ou que eu sou alguém que resisto às adversidades da vida. 1 Pedro 4,10, Pedro diz assim, que Deus concedeu o dom a cada um, e você deve usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla graça divina.
Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, a primeira, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito Santo para o benefício de todos, ou da igreja. Então, os dons não servem para mim. Quando Deus me usa com um dom, eu estou servindo alguém. Não se usa o dom em benefício próprio. Quando você faz isso, você se perde. É o caso desses famosos, que entre aspas diz que é usado por Deus, e usa isso em benefício próprio e começa a ganhar dinheiro com isso. Isso é um perigo. Agora, existe uma outra vertente do poder de Deus, e também é derramado a nós pelo seu Espírito. Por quê? Porque a única forma de você resistir às lutas, às adversidades que você enfrenta, é sendo cheio do Espírito Santo. E aí eu pergunto, alguém aqui não tem lutas? Eu tenho. Alguém aqui não tem adversidades? Eu tenho. Sim ou não? E a única forma de resistir a isso e continuar servindo a Deus é sendo cheio do poder de Deus, sendo cheio do Espírito Santo. E é interessante para você entender, alguns aqui, os mais velhinhos, vão lembrar do Maguila, né? Qual era a fama do Maguila? Alguém lembra? Qual era a fama do Maguila? Chutem aí, diga aí. Hã? Não. Qual era a fama do Maguila? Queixo de vidro. Sabia disso? A fama de Maguila era queixo de vidro. Por quê? Porque ele era bom de pancada, mas o primeiro tapa que ele tomava, ele... 1, 2, perdia a luta. Ele era fraco, ele não aguentava a pancada. Ele era bom de pancada. Aí no filme do Rocky Balboa, o Rocky diz o quê? O campeão não é aquele que bate mais forte, é aquele que aguenta muita pancada. Então o cristão, quando ele não é cheio do poder de Deus, porque entenda, irmãos, os dons não é para mim. Ou seja, os dons é para benefício da igreja. E no momento como esse de um culto, Deus pode usar e alguém fluir num dom e alguém ser abençoado, mas não quer dizer que essa pessoa é aprovada por Deus. Por que nós somos enganados? Porque por mais que possa negar, nós somos guiados por sinais. Então se alguém fez alguma coisa, e aí diz o ditado, como somos meninos na fé. Porque se somos enganados por um sinal, imagina pelo anticristo quando ele vier. Por isso que você tem que tomar cuidado com sinais. Agora, nós precisamos ser cheios desse poder de Deus. Não parar, porque quando você é cheio, o fluir é automático, irmãos. Entenda isso. Existe um livro que eu terminei de ler, chamado A Dor da Liderança. E o autor desse livro é um homem que dá muita consultoria para pastores de grandes igrejas, para empresas, enfim, é um muito conhecido no mundo inteiro. E ele fala que quanto maior a sua dor, maior o seu ministério. Que os grandes líderes, sejam eles de igreja, de empresas, são pessoas que quando você conversa com elas, elas tiveram uma vida de muita luta para chegar naquilo ali. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para não somente bater, mas resistir às pancadas do inimigo. E é interessante porque existem 3 acontecimentos que marcaram a vida dos primeiros discípulos de Cristo nessa terra. O primeiro, quando ele foi crucificado. Segundo, quando ele ressuscita. E o terceiro foi o derramar do Espírito Santo. Porque esse derramar veio e nos deu poder em Cristo e autoridade para fazermos o que tem que ser feito. Agora, no capítulo 2, como eu mencionei, acontece o derramar do Espírito. Só que nós temos que entender que há uma diferença entre receber e ser cheio do Espírito, ok? São coisas diferentes. Todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de coração, ele recebe o Espírito Santo.
O espírito dele acorda, deixa de ser um espírito adormecido, e agora o espírito dele está conectado com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus traz a certeza que ele é filho de Deus. Mas ser cheio do Espírito, ou ser cheio do poder de Deus, são coisas diferentes. Como é que eu sei disso? João, capítulo 20, verso 19, abre lá. Eu estou correndo porque eu só estou dando uma explicação para eu entrar no que eu quero, amém? João, capítulo 20, verso 19, diz assim: Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito. Mas espera aí, se ser cheio e receber o Espírito é a mesma coisa, por que eles receberam o Espírito Santo aqui e alguns dias depois eles foram revestidos de poder? Então são coisas diferentes, ok? Então todos nós que cremos em Cristo temos o Espírito Santo em nós, mas esse revestimento de poder, ou ser cheio do Espírito, aí é você e Deus. Cristo permite que o Espírito se derrame em quem Ele quiser, tranquilo? Não tem como forçar o dom em ninguém, irmãos. Nós podemos orar, porque é bíblico que por imposição de mãos um dom pode ser transferido. Mas nós não podemos obrigar Deus, por mais que eu ore por alguém, que Deus dá um dom àquela pessoa. Isso aí é muito pessoal. Agora, é interessante que, por que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Porque esses homens que receberam o Espírito Santo, eles continuavam sendo medrosos. Quando chega em Atos 2, que eles estão numa sala fechados, com medo, orando, buscando a Deus, mas com medo. E o Espírito desce ali, e eles recebem o poder de Deus. Agora eles saem e começam a pregar. E uma pregação dura. Porque Pedro disse: aqui ninguém está bêbado não, essa hora da manhã. Isso aqui é o que o profeta Joel, o que Deus falou através do profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito se derramaria sobre toda a carne. Isso aqui é a manifestação do poder de Deus através de Cristo Jesus, aquele que vocês mataram na cruz. Para quem estava com medo, agora já estava botando o dedo na cara dos outros. Então, receber o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do poder é outra. Por isso que você não pode julgar um cristão que tem medo. Porque ele pode ser cristão, não quer dizer que ele é cheio do poder de Deus. São coisas diferentes. Tranquilo? E aí, quando chega em Atos capítulo 3, verso 6, Pedro indo e João orar no templo, lá numa das portas chamada Formosa, não é? Estava lá um aleijado, um pedinte, e pedindo dinheiro, e Pedro disse para ele: não tenho ouro e nem prata, o que tenho lhe dou, levanta e anda em nome. Isso é poder. E olha só que interessante, o que é que Pedro e João tinham? Primeiro, a autoridade de Cristo. Lucas 10, 19, o Senhor disse que nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, enfim, um monte de coisas. E poder do Espírito Santo, que é a promessa que se cumpre em Atos 2, amém? Agora, olha que interessante, por que você precisa ser cheio do Espírito e não ser apenas usado pelo Espírito? Porque toda vez que você fizer algo bom em nome de Jesus, se prepare, a pancada vem. Por causa disso, por ter feito o bem a um aleijado, agora eles estavam em sérios apuros. Foram levados presos, estavam sendo questionados, apanharam, eram perseguidos.
Mas algum deles desistiu? Sim ou não? Por quê? E Pedro era melhor que eu e você? Pedro era o cara mais complicado que tem na Bíblia. Dos discípulos de Jesus, o mais complicado era Pedro. Agora vamos lá para Atos 4. Abra sua Bíblia aí. E aqui em Atos 4, irmãos, esse texto ele é um texto chave, você não tem como fugir dele. Que mostra que quem é cheio do poder de Deus resiste a qualquer situação, por mais difícil que seja, ele não desanima. Ele não se dá por vencido. Ele realmente entende quando a palavra diz que aquele que crê, ainda que caia, não fica prostrado. Ele realmente crê quando a palavra diz que não importa o que aconteça, o meu Redentor vive. Quando penso que sou fraco, forte sou. Esses versículos, eles fazem sentido e são vivos na vida daquele que é cheio do poder de Deus, irmãos. Se não, quando Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava preso. Então, só tem sentido na vida de quem é cheio do poder de Deus. Se não, é apenas um conto de fadas. Em Atos 4, lê comigo aí, deixa aberto, vamos versículo a versículo. Lê comigo do 7 ao 10. Então, eles no capítulo 3, eles curam, em nome de Jesus, um paralítico. E agora, por causa disso, começa toda uma perseguição. Eu não entendo, Senhor. Porque eu oro, eu jejuo. E por que está difícil? Porque, irmão, seja cheio do poder de Deus. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Se Deus me der tempo, e essa semana, quarta-feira eu quero pregar e o tema será: quem disse que será fácil? Eu só preciso ter tempo agora para pôr no papel aquilo que já está na mente. Em Atos 4, verso 7, diz assim: mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder? Com o que, irmãos? Então até o povo de fora vê, quando sabe realmente quando você tem poder de Deus. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, cheio de quem, irmãos? Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Primeira coisa, você vence em meio às crises. Uma crise foi instaurada, porque eles achando que matando Jesus tinha acabado o problema. Por quê? Porque até hoje muitos defendem aquilo que a Bíblia diz, que alguns sacerdotes pagaram para as pessoas dizerem que o corpo de Cristo foi roubado da sepultura. Então uma crise foi instaurada, porque eles acharam que resolveram o problema quando mataram Jesus. E agora os discípulos estão fazendo a mesma coisa que Jesus fazia. Então, em meio a uma crise, eles tinham a resposta. E a resposta era Cristo ressuscitado. Então não importa o problema, não importa o que você esteja passando, ou a crise que se instaurou na sua vida emocional, na sua vida profissional, seja lá o que for, você vence em meio às crises, você não para, você não fica com medo, você não recua, você mantém a posição e deixa claro quem é você em Cristo Jesus. Para isso a armadura de Deus foi dada, não é, irmãos? Espiritualmente falando, escudo, capacete, couraça. Couraça protege os sentimentos, né? A couraça era colocada para proteger os órgãos vitais do soldado. E até hoje o colete é para isso. Então a primeira coisa, você vence em meio às crises. Tranquilo?
O poder de Deus faz você vencer em meio às crises. E sempre você terá uma resposta. E a resposta sempre será: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E não importa o que aconteça. Outra coisa, verso 14 e 16 diz assim, do 14 ao 16: mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si: que faremos com esses homens? Você tem sido objeto de preocupação do mundo, ou o mundo gosta e você se sente tão bem no meio do mundo, irmãos? Porque crente de verdade, ele incomoda o mundo. O mundo não gosta de você. Perguntavam uns aos outros: não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Depois que o poder é derramado, irmãos, não se acende uma lâmpada e põe debaixo da cama. Você será notado. E aí, quando você é notado, se foi apenas um momento que Deus te usou, você não resiste às pancadas que virão. Por isso, antes de querer fluir no dom, busque em Deus ser cheio do Espírito Santo. Porque o dom é só uma consequência de quem é cheio. É só uma consequência, irmãos. Primeiro, então, para em benefício próprio, porque Deus não é injusto, primeiro seja cheio. Porque é isso que faz você romper, vencer as adversidades que você possa estar enfrentando, ou enfrentou, ou enfrentará. Então, aqui você vê o que? Impacta o mundo. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, impacta o mundo. O que impacta o mundo não é quando alguém é usado para fazer um milagre, porque quem faz o milagre é Cristo. É quando você é exemplo e testemunha. Se você morresse hoje, o seu nome está na história? Quem é você? Pelo menos na sua família. Porque, por mais que se fale, mas Calvino instituiu a escola pública com Zwingli. O Mackenzie, faculdade, é em homenagem a ele. Eu não estou dizendo que ele não foi um homem de Deus, estou dizendo que pegaram o calvinismo, a ideia de Calvino, e colocaram em 5 pontos, e aí, se não for daquele jeito, você não é de Deus. Esse é o problema. Não foi ele que fez isso, mas ele criou o nome dele. Por mais que você negue, você sabe quem é Lutero. E nós estamos falando de homens que não é da época de Cristo. Existe um homem que eu esqueci o nome dele, que conta a história que ele chegou num lugar, numa cidade pequena, isolada, não tinha um cristão. Quando ele morreu, colocaram uma placa lá: hoje todos são cristãos nesse lugar. Ele converteu a cidade inteira. Então, ele não converteu fazendo sinais, ele converteu sendo cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo, lembra que eu falei semana passada? Dá bom testemunho de vida, tem sabedoria ao falar, tem a resposta de Deus para a solução dos problemas, não se entrega, não se desanima quando a coisa dá errado, porque a vida desses homens não foram um mar de rosas. Eles enfrentaram muitas lutas e problemas. Traz mais recente, você olha lá a história de Martin Luther King, você vai trazendo, irmãos. Até hoje, se você for pesquisar, uma hora como essa, tem gente sendo degolado no mundo islâmico, porque recebeu Jesus na sua vida. Então, até hoje isso acontece, mas não acontece por causa do fluir de um dom, acontece porque você é cheio do Espírito Santo. Então, você não desiste, não importa a dificuldade. E você impacta o mundo, você faz parte da história. Aí você vê quantas pessoas que não são cristãos, mas está marcado na história, até na história recente. Então seja cheio do poder de Deus, para que você seja alguém que em Cristo você possa ser lembrado. Por quê? Porque os homens de Deus na Bíblia, eles não tinham fama quando eram vivos, eles ficaram conhecidos depois que morreram.
que é o que você lê hoje. Então você impacta o mundo. Irmãos, nós não precisamos de 1 milhão de crentes para mudar o Brasil. Nós precisamos de pelo menos um crente cheio do Espírito Santo, que mude a consciência de milhões. Não adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Você tem que ter uma igreja vazia ou cheia de pessoas cheias do Espírito Santo. Porque se você for contar hoje, o que mais tem no Brasil é a igreja. E parece que a coisa não muda. O problema está em nós. Então você impacta o mundo. Nem que seja o mundo que você vive, a empresa que você trabalha, a escola que você estuda, o seu casamento, sei lá, irmãos. Você impacta o lugar. Você faz a diferença onde quer que você chega. E talvez você nunca foi usado em nenhum dom. E você acha que você não tem o Espírito, você tem. Porque os frutos dizem a respeito da árvore. Então os frutos denunciam quem sou eu e quem é você. Outra coisa interessante, verso 17 e 18 diz assim: mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quem é cheio do poder de Deus, irmãos, se mantém fiel em meio às ameaças. O Sinédrio era composto de 71 autoridades de Israel. E essas 71 autoridades estavam dizendo para Pedro e João: nós vamos matar vocês. Parem de fazer o que vocês estão fazendo. E eles se mantiveram fiéis. Não importa as ameaças. Se você pega lá, olha, essa empresa aqui é muito boa, mas quando você for lá fazer a entrevista, não diga que você é crente. Cuidado. Porque eu não gosto de crente. Problema seu, eu sou cristão. Você se mantém fiel em meio às ameaças, e você sempre trará a palavra de Deus em primeiro plano. Você não murmura, você não fica se queixando quando as coisas dão erradas, quando a coisa parece que foi para o beleléu. Você não fica desesperado. Você pode até se entristecer ali naquele momento, você é humano, entenda. Eu não estou falando que você é um robô, você tem sentimentos que Deus te fez assim. Mas entre irar e pecar, tem um abismo. Entre você ficar preocupado e começar a abrir a sua boca e falar bobagem, são coisas diferentes. Então, quando nós realmente somos cheios do poder de Deus, nós nos mantemos firmes em meio às ameaças. Quando Micaías foi levado à presença de Acabe e Josafá, existiam dezenas de profetas, e todos sendo usados por um espírito de engano. E o cara que foi buscar Micaías disse: vê se colabora, né? Vê se colabora. Tá todo mundo falando isso, fala também. Não é porque todo mundo faz que é o certo a se fazer, irmãos. Entenda isso. Tenha posicionamento, tenha convicção do que você acredita. E Micaías chegou lá e começou a brincar. Aí o rei: deixa de brincadeira, fala logo a verdade. O rei sabia que Micaías não ia mentir por causa dele. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes em meio às ameaças, e ele foi preso. Primeira coisa, ele tomou um tapa no pé da orelha que ele caiu. Porque os que se diziam cheios, por onde o Espírito passou, que nós não percebemos. Toda pessoa vazia e diz que é crente, quando você adverte ela, sabe o que ela fala para você? O mesmo Espírito que está em você está em mim. Engraçado, mas eu não estou vendo.
Você não precisa falar que é cheio do Espírito Santo, as pessoas notam, porque o poder emana através de você. Então, quem é cheio do poder de Deus, irmãos, se mantém fiel em meio às ameaças. Se mantém fiel, não nega os seus princípios, não vende os seus valores. Irmãos, os dias que eu mais poderia ganhar dinheiro no que eu faço secularmente, são os dias que eu estou na igreja. Então eu tenho que escolher, ou eu ganho dinheiro, ou eu venho falar com Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo se mantém fiel em meio às ameaças, seja ela financeira, seja ela qual for. Você crê que Deus tem poder para mudar e suprir a semente que você precisa, porque aquele que pede o pão é aquele que dá a semente para você poder ter como fazer o pão. Então, irmãos, se mantém fiel. Outro ponto interessante, verso 23 diz assim: assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Olha que coisa, irmãos. Quem é cheio do poder de Deus não abre mão da comunhão em meio à perseguição. Quando a coisa fica difícil na minha e na tua vida, você tem que optar entre algo que pode ser bom, secularmente falando, para você estar em comunhão, em adoração, em koinonia com os seus irmãos. Qual você escolhe? Hein? Não, mas hoje eu estou com uns problemas aí, umas dívidas, então hoje eu não vou para o culto, hoje eu vou trabalhar, vou fazer algo a mais. Mas você diz que é cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não tem poder para resolver o seu problema. Irmão, você sabe qual é um perigo? O apóstolo Dario tem uma mensagem, está até no podcast dele lá no Spotify. Você se preparar para os últimos dias. Porque essa teologia escapista, qual é a teologia escapista? A maioria dos assembleianos creem que nós não passaremos pela tribulação. E por causa disso não se prepara. Irmãos, e se nós passarmos, como é que será? Nós somos uma geração que ora pouco, somos uma geração, principalmente as mais novas, que não se interessam em aprender nada. Eu só mexo com computador. Mas vai buscar pelo menos saber como é que faz um fogo sem fósforo, por curiosidade. Vai descobrir como é que usa uma ferramenta para fazer uma cadeira, uma cama para você dormir. Vai descobrir, pelo menos, faz ali, planta num vasinho, vai ver como é que nasce um pé de tomate. Por quê? Porque se nós passarmos pela tribulação, e eu estou torcendo para os escapistas, está certo, porque eu não quero passar pela tribulação, ninguém quer. Se nós passarmos por ela, irmãos, não poderemos comprar, nem vender. Certo? Tranquilo? Aí você pensa assim, a marca da besta, não sei o que, irmãos, eu não estou dizendo se é chips, para com isso. Está muito escancarado. Quando a justiça quer, o que o Supremo faz? Bloqueia tudo. Você é um número, você é um CPF. Bloqueou teu CPF, você não compra, você não vende, você não pode sacar o dinheiro que você tem no banco, você não pode fazer mais nada. Acabou. Sua vida acabou. Você viverá de favor. Alguém vai te ajudar, alguém vai te dar alguma coisa, porque você não, tudo que você tem, você não pode tirar, está bloqueado. Aí você imagina na perseguição quando isso for real. Olha, se você não negar esse negócio de Jesus e passar a viver a nova religião mundial, vamos dizer assim, eu não sei qual é o nome que darão, você vai morrer de fome. Como é que nós iremos viver na tribulação, irmãos? Nós vamos ter que viver num lugarzinho escondido, plantando para comer, criando para comer. E nós achamos que isso é loucura, não é não, irmãos. Hoje você vê uma ordem de uma autoridade, bloqueia teu CPF, você não é mais ninguém na face da terra. Imagine se eles deletarem você do sistema, você não existe mais. Então nós precisamos tomar cuidado, porque
Se hoje você não consegue se manter fiel em meio às ameaças, imagina quando a ameaça for real. Então, quem é cheio do Espírito Santo, se mantém fiel, não importa a ameaça, não importa qual é o problema, ele não muda os seus princípios, ele não abre mão dos votos que ele fez com Deus, ele não abre mão do compromisso dele com Deus, ele não abre mão por nada e ninguém. Jesus foi muito claro: quem amar mais pai, mãe, seja lá quem for, mais do que a mim, não é digno de mim. Esse é o Jesus do amor. Ele não está mandando ninguém odiar ninguém. Ele está dizendo que a prioridade é o reino dele e a sua justiça. Outra coisa interessante, irmãos. Então você não abre mão, não é? Se mantém fiel em meio às ameaças. O verso 23, que nós lemos, que diz que você não abre mão da comunhão em meio à perseguição, você precisa entender isso também, uma coisa que eu já ensinei aqui. Irmão de Cristo é singular, noiva, que é a igreja de Cristo, é plural, amém? Você só pode ser igreja, noiva, quando está reunido. Sozinho, você é amigo, irmão, brother, o nome que você queira dar de Jesus. Só que ele não vem buscar o amigo nem o brother, ele vem buscar a igreja. Então, cuidado com essa filosofia dos desigrejados, não é? Ela é perigosa, porque eles têm uns argumentos lindos. Não, eu sou igreja onde quer que eu chego. Não, você só é igreja quando você se reúne com outras pessoas para adorar o nome de Cristo. Isso é igreja. Então nós aqui não somos a igreja, somos um pedacinho mínimo da igreja de Jesus que ele virá buscar. Amém? Então cuidado quando você abre mão da comunhão, por causa de algum problema, de alguma perseguição, não é? De alguma coisa que parece ser a solução dos seus problemas. Interessante que você faz isso e os seus problemas continuam a existir. Cuidado. Amém? Vocês estão aí, irmãos? Eu estou até com medo, só falta vocês testar certo, for todo mundo para o céu e eu fiquei para a tribulação. Verso 24 e 25. Diz assim, irmãos, esse texto aqui é um texto fantástico de Atos, porque ele nos mostra muito claro o que é ser cheio do poder de Deus. Atos 24, 24 e 25 diz assim: ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Levantaram o que, irmãos? Juntos. União. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito há tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tempo com planos inúteis. Não importa o que aconteça, você sempre está buscando o Senhor. Não importa a notícia, não importa, irmãos, o caos que você está vivendo, você sempre está buscando o Senhor, você sempre não abre mão de estar na presença do Senhor, de ir à igreja, de congregar, você sempre está buscando o Senhor, você sempre está orando a Ele, sempre está buscando. Ora quando o problema está acontecendo, ora quando o problema se resolve, ora o tempo todo, mas sempre está buscando o Senhor. Quantos de nós, irmãos, quando acontecem algumas coisas, a primeira coisa que fazemos é, não vou mais à igreja, é perda de tempo. Para que eu vou num bate-papo de casais? Meu casamento está destruído, é por isso que ele está destruído. É simples assim. Por que eu vou num bate-papo de homens? Por isso que você tem problema sobre a sua masculinidade. É simples assim. Por que eu vou no negócio de mulheres? Por isso que você tem problema de aceitação. Acha que sempre a vizinha é mais bonita que você. Por isso, porque você não busca o Senhor o tempo todo.
Você não busca estar junto, buscando o Senhor. E não importa se eu gosto do fulano ou não gosto, eu estou ali junto com meu irmão. E a Bíblia diz: esforça-te para viver em paz uns com os outros. Eu estou sempre ali, porque eu sei que se Jesus não resolver o meu problema, ninguém resolverá. Eu não sei o dia e a hora, mas um momento. Não é como disse um pastor lá em Pirituba, lá pregando americano: de repente, foi assim Pentecostes, de repente, o poder de Deus baixou sobre aquelas pessoas. Então, de repente, num culto que você nem está esperando, é o dia que você toma uma bolachada de Jesus, e você acorda. Ou ele levanta você da enfermidade, ou ele cura, ele faz o que ele quer. De repente, você não sabe o dia e a hora, só Deus sabe. E por último, para nós irmos para o final aqui, lê comigo a partir do verso 29. Atos 4, 29 em diante diz assim: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Você viu que tudo é por causa da palavra de Deus, irmãos? Só que você vê que tem uma sequência aqui, né? Eles oram, dizendo que estão sob ameaças. Depois disso, eles pedem que o Senhor lhes dê poder para curar, para manifestar os sinais. E depois disso, o poder se derrama. Mas aquelas pessoas já eram cheias do poder. Irmãos, poder de Deus, entenda uma coisa: o Espírito Santo nunca sairá de você se você está em Cristo. Mas o poder de Deus é como uma bateria. Ele vai diminuindo, que você chama de unção. Se você não recarregar a bateria, uma hora ela para. Ai, pastor, isso não é bíblico. Está diferente. Sabe aqueles vídeos no Facebook? Então eu vou falar como está na Bíblia. Não apague o pavio que fumega. Timóteo, anima-te. Tem de bom ânimo. O espírito que está em você não é um espírito de medo, mas é um espírito de ousadia e fortaleza. Por que você vai se esgotando, irmãos? Agora, aqui fica muito claro que quem é cheio do Espírito Santo, do poder, anuncia a palavra de Deus com poder e autoridade. Você já passou por isso? Talvez só eu. De estar doente, ruim, alguém liga e fala assim: pastor, você pode orar por mim porque eu estou enfermo. E você: meu irmão, é agora. Você não está aguentando nem falar. Mas você continua emanando o poder de Deus. Pastor, eu preciso falar com o senhor, eu estou com um problema financeiro aí. Eu fico: meu Deus, se ele soubesse como está a minha conta. Vamos orar, irmãos, Deus vai mudar a sua história. Porque o dom não é benefício próprio, é para o benefício dos outros. Mas se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não desanimo ninguém. Irmão, cada um com seus problemas, eu também tenho problema. Vai cuidar da sua vida que eu estou cuidando da minha. Então, você anuncia a palavra de Deus com poder e autoridade. E o verso 29 aqui, irmãos, traz uma advertência muito séria. Eles não pediram para o Senhor os livrarem das lutas. Quem é cheio do Espírito Santo não foge da luta. Eles pediram ao Senhor para que os fortalecessem e lhes dessem coragem para vencer em meio às lutas. Quem é cheio do poder de Deus não pede: ai, Senhor, me livra. Não, Senhor, me dá poder e autoridade, porque se eu tiver que enfrentar, em teu nome eu venço gigantes, eu venço batalhas. Porque hoje é ensinado para nós que, não, irmão, você está com um problema, vamos fazer uma campanha aqui, eu vou orar por você e Deus vai te livrar. Aqui está dizendo que eles oraram para o Senhor: nos dá poder, autoridade, que os sinais se manifestem, que possamos pregar a tua palavra poderosamente, para que possamos resistir e não desanimarmos em meio às lutas que virão. Eles já sabiam, irmãos.
Eles precisavam recarregar a bateria, só isso. Porque era tanta coisa para o início de um ministério que eles precisavam desse renovo. E aí diz o quê? Que na hora que terminaram de orar, o lugar tremeu. E todos foram cheios do poder de Deus. Todos. Não se esqueça que até Pedro estava ali, viu? João. Estava todo mundo ali. Porque você é humano. E às vezes a luta é tão grande que a bateria começa a descarregar, e você não acha um carregador para pôr na tomada lá, para dar uma carguinha, pelo menos para chegar em 20% de novo. Sim ou não? Quantas vezes nós pensamos em desistir? Mas a gente não sei o que tem que... Às vezes eu penso, mas quando eu vejo, eu estou lá fazendo. Você está cheio do Espírito Santo, nem percebe, irmãos. Nem percebe. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos se você puder. O Senhor quer derramar seu poder sobre nós, amém? Às vezes você já tem poder de Deus, você só precisa recarregar a bateria. Ou talvez você nunca teve. Entenda, eu não estou falando que você não vai para o céu. Você tem o Espírito Santo em Cristo. Eu estou falando de você falar assim, eu não sei, eu nunca senti nada. Eu não sei, o povo fala que sente isso. Deus usa assim, eu nunca... Porque você nunca foi cheio do poder de Deus. E muita gente, às vezes, por emoção, acha que está sendo cheio do poder de Deus. Isso não é emoção, isso é espiritual, irmãos. É interessante porque Paulo, Pedro, todos aqueles discípulos de Cristo daquela época, não desistiram de servir a Deus. As adversidades que surgiam não era capaz de pará-los. Por quê? Porque todos eles eram cheios do poder de Deus. A única forma de nós resistirmos às lutas, talvez a luta que você está passando nesse momento, nesse tempo, ou talvez a luta que está vindo e você nem percebeu ainda, a única forma é se você estiver cheios do poder de Deus. Não tem outra coisa, irmãos. Porque no término daquela oração o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do poder de Deus. Quando a gente pensa que está difícil, fica pior, viu? Foi a semana passada. Na quarta-feira que não teve culto, voltando para casa, um cara com carro preto, apagado, numa rotatória. O que foi que eu fiz? Entrei na traseira dele. A lanterna do meu carro custa R$5.000 cada uma. Não quebrou nenhuma, graças a Deus. Mas a frente sumiu assim, afundou. E ainda tive que pagar R$600 pro cara, porque era um carrinho mais velho. Mas, irmãos, aquele carro estava desligado, apagado, preto, numa rotatória. É tanto que eu bati, eu falei, meu Deus, no que eu bati? Será que eu passei em cima de algum cachorro, de um tronco? Não sei, porque você não via nada, um lugar breu. Aí paguei o cara, fiz o Pix para ele depois. E o cara ainda me ameaçando, não vacila comigo não, hein? Falei, rapaz, sem outros tempos eu ia te responder igual você está falando comigo. Mas eu falei, não, fique em paz, eu vou acertar. E fiz e tal para ele. Aí voltei para casa, olhava assim. Você sobe, dá uma de durão, vai para o quarto, fecha a porta. Falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Fiquei quieto, fui dormir. No outro dia levei para o pastor Júlio, ele olhou e tal, em 1 hora ele botou tudo no lugar. O carro ficou perfeito. E se eu começasse a queixar, a murmurar? Tá vendo? Aí, ó. Já não estou conseguindo trabalhar. A igreja não pode pagar minhas contas. Não, irmãos. Entra no silêncio, longe dos muitos, como diz a música do Kim, e as palavras fluirão. Ficou tudo certo. E não faltou nada. Ainda fechei o mês com a conta no azul. Então, quando você é cheio do Espírito Santo,
Não é pelos sinais que você opera em Cristo, mas é pela forma quando você reage, quando as coisas não dão certo para você. Porque quando tudo deu errado, ó Jó, larga a mão disso, Jó. Mulher, falas como uma louca. Queres o mal, queres o bem, mas não queres o mal que vem de Deus? E eu sei que o meu Redentor vive. Quando penso que sou fraco, forte sou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, falar é fácil, viver, você tem que ser cheio do poder de Deus, porque Deus permite. Para você mesmo parar e analisar como é que está o seu nível de unção. E eu não estou falando porque eu sou pastor da igreja. A unção não depende de título, a unção é algo que é você e Deus. Por isso, nessa manhã, se você quiser, em nome de Jesus, você que está se sentindo cansado, triste, abatido, seja lá o que for, se você quiser, em nome de Jesus, vem aqui à frente. Nós